Essa região remota, pouco povoada e com uma biodiversidade rica, é há muito tempo palco de cooperação e conflito entre os dois países. Narrador principal. Apesar da história entre Brasil e Venezuela ser marcada principalmente pela paz, com períodos de colaboração e interesses em comum, tensões ocultas fervem sob a superfície. Disputas territoriais, diferenças ideológicas e os impactos da crise política e econômica que a Venezuela enfrenta têm abalado as relações nos últimos anos. Narrador principal. A descoberta de grandes reservas minerais na Amazônia, junto com a crescente demanda global por recursos naturais, deixou a relação ainda mais complicada. Os dois países almejam o desenvolvimento econômico e enxergam as riquezas da Amazônia como um caminho para a prosperidade. Narrador principal. Essa competição por recursos, intensificada pela crise econômica na Venezuela, cria um cenário favorável a desentendimentos e potenciais conflitos. Para piorar, ainda temos a presença de grupos armados, operando ao longo da fronteira pouco fiscalizada. Narrador principal. Envolvidos com o tráfico de drogas, a mineração ilegal e outras atividades ilícitas, esses grupos se aproveitam do isolamento e da frágil presença do governo na área. As ações desses grupos não só aumentam a instabilidade, como também podem arrastar os dois países para confrontos indesejáveis. Narrador principal. A combinação de ressentimentos históricos, disputa por recursos e a presença de grupos armados cria uma situação instável na fronteira entre Brasil e Venezuela. Apesar de uma guerra aberta ser uma possibilidade remota, ainda que assustadora, o risco de conflito não pode ser ignorado. Narrador principal. A comunidade internacional precisa ficar atenta, incentivando o diálogo e buscando soluções pacíficas para evitar que a situação saia do controle. O impacto imediato seria sentido principalmente pelos civis que vivem nas áreas de fronteira, presos em um fogo cruzado de um conflito que não escolheram. Narrador principal. Milhões de pessoas seriam obrigadas a abandonar suas casas, fugindo da violência e buscando abrigo em campos de refugiados superlotados ou atravessando a fronteira. A interrupção de serviços básicos, como saúde, saneamento básico e distribuição de alimentos, agravaria a crise humanitária. Narrador principal. Hospitais e postos de saúde, sobrecarregados com a chegada de feridos e doentes, teriam dificuldades para atender a todos. A falta de acesso à água potável, alimentos e saneamento básico adequado facilitaria a propagação de doenças, levando ao aumento de enfermidades evitáveis e sobrecarregando ainda mais as organizações humanitárias. Narrador principal. O conflito também teria um impacto devastador sobre as comunidades indígenas que vivem na floresta amazônica. Presas entre os grupos em guerra, essas comunidades, já marginalizadas e enfrentando muitos desafios, estariam particularmente vulneráveis à violência, deslocamento e destruição de seu modo de vida tradicional. Narrador principal. O custo humano de uma guerra entre Brasil e Venezuela vai muito além das baixas imediatas do conflito. O trauma psicológico infligido a milhões de pessoas, a perda de seus meios de subsistência e a separação de famílias deixariam marcas profundas na sociedade. Narrador principal. A comunidade internacional precisa priorizar a proteção aos civis e garantir acesso irrestrito às organizações humanitárias para aliviar o sofrimento causado por um conflito como esse.